Boa noite, muito boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas. E hoje vamos para mais uma live, esperando meus amigos entrarem aqui. Hoje vamos falar de fundo do poço, né? E o que tem depois do fundo do poço. Minha live de hoje é com a minha amiga Andrea Francomano. Vamos lá. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Seja bem-vindo, Hugo, seja bem-vinda. Graça. Aguardando aqui a... Cadê a Andrea? Cadê a Andrea? Andrea, cadê você? Bruna, seja bem-vinda. Aguardando aqui. Ah, minha amiga chegou. Deixa ela no vácuo aqui não. Vamos lá. Tem porão no fundo do pocinho. Oiê, peraí. Deixa eu mandar aqui, ó. Vamos lá, vamos ver se funciona. Aê! Ê! E aí, Começamos. meu amado? Beleza, meu? Você tá muito bonito. Eu não passei maquiagem Não para é fazer essa filtro. live com É você, meu filtro. querido. Ah, Aprende. meu, quero um também, pelo amor de Ah, Deus. Espera aí, vou botar eu agora. só sei fazer no começo só. Eu não sei fazer mais. Aí é pedir demais pra Olha que mim. nariz fino, olha que linda. Nossa, amei esse filtro, vai Não ser é? esse. Ah, demorou. Ah Agora lá, a você gente. pisca o olho, não vai. Agora a É, gente tá muito bonita, ó, menino do céu. gente. Porque agora que a gente já saiu do fundo do poço, pelo amor de Deus, ninguém merece ficar com cara feia, né? Não é, amiga? E eu faço o que eu quiser, assim. Olha lá, gente, tem um monte de filtro que eu tô amando isso. Não é lindo? E aí, Tuco, meu Beleza? amado, que bom te ver, que bom Eu estar que aqui, que agradeço. bom, Agradeço demais. amei. E uma coisa que eu tenho curtido muito, assim, muito, muito. Eu tinha uma coisa muito de, sei lá, de mais novo, eu tenho, sei lá, eu falo que eu tenho a bênção de ter conhecido um monte de gente legal, um monte de gente top. E aí eu tinha sempre um desejo comigo, putz, cara, eu gostaria tanto que tal pessoa conhecesse tal pessoa. E aí eu tô tendo a Aham. oportunidade de que vários amigos meus conheçam outros amigos meus que fazem trabalhos muito lindos e a Eu gente pode entendo trocar. você, porque eu tô nessa mesma pegada. Uma coisa que eu descobri, sabe, Tuco, de muito importante na nossa missão, né, é que é expandir, né? É, Expandir amor, expandir conhecimento. Quanto mais a gente faz isso, parece que mais sentido faz o que nós sim, somos, não enquanto sim. terapeutas, mas enquanto Não, humanos, né? Ser humano. mas Né? E aí é muito bom. o lance, eu acho que foi até a gente vai tocar nesse assunto também, né, de perceber o quanto a gente resiste muitas vezes e o fundo do poço tem muito a ver com isso, né? O... E a minha sensação né, nesse momento da minha vida é me sentir transbordando, é me sentir muito disponível para entregar para o mundo, seja lá o que for. E às vezes não tem nada mágico. Eu falo, quem quer algo mágico, grandioso, megalomaníaco, é o nosso ego que a gente vai falar dele. Né? Isso Mas aí. entregar qualquer coisa. Como eu falo assim, às vezes, sei lá, se você faz um bolo gostoso e você tem Uhum. como entregar isso e fazer, seja para sua família, seja sendo um empreendedor, é perceber que é muito mais de servir, né? Que a gente está nesse movimento. E aí, no fundo, e até falando de fundo de poço, para quem não conhece, eu quero que você só se apresente para quem é do A meu. gente já chega falando. Bom, Tuco, é uma gratidão muito grande aqui estar com o teu público, o pessoal lá do meu grupo também está chegando aqui, Sim, porque é essa entrega, né? As pessoas gostam. Eu sou Andréa Francomano. Hoje sou terapeuta multidimensional e amo o que eu faço.
Nunca antes na história desta existência eu fui tão feliz, porque eu estou fazendo exatamente a minha verdade hoje, né? E quanto tempo no fundo do poço eu passei escondendo a minha verdade. Então, como terapeuta multidimensional, eu atuo com diversas técnicas que eu desenvolvi uma única, num único lugar. Eu trago todas as técnicas multidimensionais aqui. Você é um que trabalha com uma das técnicas que eu atuo, que é a constelação sistêmica. Só que eu coloquei isso num método, né? Eu criei um método, desenvolvi um método em que eu trago várias técnicas para dentro de uma única. Sim. É bem legal, é muito... Não tenho dúvida. Incrível. Um dia a gente vai trocar. Sim, não tenho dúvida. E o legal, assim, até para quem não me conhece, que é da sua rede, eu sou o Gabriel, hoje eu trabalho como terapeuta sistêmico, ainda mais como constelador, e também eu trago comigo a minha história, né? Eu falo que dentro do meu compartilhar terapêutico, ele é um compartilhar da minha história. Né? Sempre porque a história do curador, né, Tuco? Como que você vai oferecer algo a alguém antes de curar-se a si, né? Sim. Então é a nossa própria transformação. E assim como você, eu também vinha de outra área e de alguma forma, isso tem muito a ver com o fundo do poço, que a gente vai falar aqui, que eu tentei alcançar a felicidade pelo check que falaram, né? Ó, se você pelos dígitos. Se você ganhar dinheiro, você vai ser feliz. Se você tiver um relacionamento, você vai ser feliz. Se você fizer isso... Então, a gente vai construindo essa historinha que, de alguma forma, a gente, sei lá, construiu e deu certo em algum momento, lá quando a gente era mais infantil, mas lidar com o fundo do poço é lidar com a falência dessa historinha que a gente conta. É lidar com esse momento que você fala, a minha historinha não está mais convencendo a mim. A mim, né? Não é sobre o outro, é você. Nunca é sobre o outro. E fica tão pesado, que fica difícil de sair do fundo do poço, não porque ele está profundo demais, mas porque você está carregando mais peso do que você precisa para sair dali. Sim. É exatamente essa percepção. E até, eu sempre falo que eu sempre gosto de começar as historinhas falando de coisa que eu vivenciei. E eu comecei nesse caminho, que eu acredito que foi mais ou menos também a sua busca. Eu, com 30 anos, eu tive empresa, tive uns relacionamentos, eu tinha uma vida até que ok, mas aquilo não funcionava mais. Aí, tanto é que a minha empresa faliu, eu estava fodido emocionalmente, e um dia alguém me falou assim, você tem um treinamento e tal, que foi o que eu fiz com o Sérgio. Em 2006 eu comecei e nunca mais parei. Só que esse é o fundo do poço. Para eu sair desse fundo do poço, levou um tempo. Que é justamente essa história que eu contava para mim, que eu tinha que ser o cara de sucesso, que eu tinha que ser o cara que fazia isso, que fazia aquilo, ela, cada vez mais, ela foi deixando de fazer sentido e era difícil abrir mão. E eu acho que esse passo antes que a gente vai começar a falar aqui, por que é tão difícil sair do fundo do poço? E é tão interessante que é a semelhança de histórias, né? Sim. E nos meus atendimentos, quanta semelhança, porque é uma ressonância, né? É uma repetição desses comportamentos, de tantas historinhas que a gente escutou. Sim. E a minha história é semelhante à sua, né? Eu fiz o mesmo processo. Uma mulher de sucesso profissional, bem-sucedida, com uma carreira brilhante, advogada, né? Com cargos públicos, enfim... com uma arrogância sem limites, olha, que ele intencionava até ser prefeita da minha cidade, a pessoa de uma arrogância assim... Eu ia ser vereador da minha. Então, a gente é assim, metido de um tanto, não que não fosse possível, mas por quê? Pra quê? Exatamente. Você está querendo provar o quê para quem, né? E aí, aquela pessoa fortuna, bem-sucedida, um casamento fracassado, mas assim, né, por fora bela viola, por dentro como Lorena, para fora, parecia que estava tudo maravilhoso, todo mundo tinha uma impressão, né? Que era a impressão que eu deixava transparecer. Aquele pescoço de esfinge, né? Até coloquei uma gola alta para me recordar, aquele pescoço de esfinge, a metida, né? A arrogância, e numa dor absurda, infeliz. Era o estar
em qualquer lugar que eu estava, eu era completamente infeliz. Eu viajava para o exterior, fazia um monte de coisa e falava, meu Deus, eu ia querendo estar em outro lugar, ia para outro lugar, queria... Cadê eu, né? Cadê eu de mim, né? E angústia, até que alguém também me convidou para conhecer o Namastê. A gente tem a mesma história, né? Que eu gosto sempre de lembrar a origem, né? Pela gratidão que eu tenho, pelas pessoas, pelos anjos que a gente encontra no caminho, com os sinais, que eu quero depois ter a oportunidade de falar dos anjos aqui. Eles sempre colocam anjos no nosso caminho, para a gente encontrar a solução. E quando eu fui para o Namastê, eu fui em 2012, em 2010, você já estava lá, né? Fazendo você já estava na sua transformação, você, a Flávia Melissa e tantos outros amadíssimos. E você me impactou muito. Você foi um dos anjos colocados no meu caminho, e eu falo isso para você, já disse, que eu nunca mais me esqueço do dia em que você colocou aquela música para a gente meditar, né? Eu e Deus somos um, Deus e eu. Meu Deus, caía fichas assim, de todo quanto era lugar, e uma emoção tomou conta de mim. Naquele momento, o meu despertar da espiritualidade começou. Eu gravo isso na minha memória com muito carinho. E foi aí. E é interessante que para mim, para quem não, até para pontuar, né, quem não conhece, Namastê é um curso de um amigo em comum, né, do Sérgio Kiyoshi, né, se procurem ele, sigam lá. E eu comecei no treinamento, eu fazendo outro tipo de treinamento junto com o Sérgio em 2006, e aí em 2007 eu comecei na equipe dando treinamento junto com ele. Em 2009 eu comecei junto com ele no Namastê, construindo com o que eu tinha, né, de informação, com o que eu tinha de percepção, e aí a gente construiu o que é um treinamento ainda existe, né, quem tiver a oportunidade de conhecer, vai lá conhecer. É um treinamento de despertar espiritual, no sentido não religioso, mas no sentido humano. Sim. A espiritualidade como a nossa essência humana. E para mim eu falo que quando eu estava no curso, era sempre, e o Sérgio fala isso aí, o curso é sempre para mim. Né? Quando eu estou na terapia, sempre a terapia... Hoje, isso que eu ia te perguntar, como é hoje, né? Mudou alguma coisa? Nada, não. Nada. Sempre porque cada pessoa que está ali é uma ressonância nossa, traz alguma coisa nossa ali que você fala, caramba, que incrível ter a oportunidade de olhar para isso. Né? E é justamente, né? E aí que eu falo que, por exemplo, quando eu olhava para você me espelhava a minha arrogância. Olha que você vê que interessante. E é bem isso aí. O fundo do poço é algo na sua vida esfregar na sua cara. Fala, meu, para de fazer teatrinho. Eu sei quem você é. Eu sei que... Eu sei o que você faz quando ninguém está vendo. Exatamente. E para mim, o fundo do poço é a gente começar a abrir mão dessas maluquices que a gente faz, né? Eu vou ser prefeito, eu vou ser sucesso, eu vou ter 400 milhões de relacionamento, eu vou transar com o mundo inteiro. Quando a gente sai dos excessos dos atos heróicos, e aí a gente vai para esse lugar que eu chamo que acho que é um dos lugares mais férteis que a gente pode ter na nossa vida, que é o fundo do poço. É quando a gente se rende e fala assim, meu, fudeu, tudo que eu pensei não funciona, tudo que eu imaginei como construção faliu. E é bem isso daí. O cara, o bem-sucedido caiu por terra, o galanteador caiu por terra, o machão caiu por terra. Todos esses personagens... Todos os personagens, é isso aí. E aí, para mim, que eu acho assim, que isso é conexão espiritual para mim. Quando você fala assim, meu, eu me rendo à minha pequenez diante da vida. Sabe? Todos os meus planos, a vida pegou. Eu vi. Você conhece o Ed Maia? Sim. Ele fez um vídeo hoje que era tipo assim, ó. Ele escreveu. No vídeo tava assim, ó. Meu ego escrevendo os planos. Aí ele entrega para a vida olha e rasga. E justamente é o que a vida faz com a gente. É o que a vida faz. A gente constrói um monte de fantasias que são, sei lá, para a gente ser aprovado, ser aceito, e no fundo do poço a gente se depara com meu, não tem essa fantasia assim. E a hora que nós estamos nesse fundo do poço,
é interessante quando a gente olha depois do fundo do poço, por isso a ideia da live. Quando a gente está no fundo do poço, dá uma sensação mesmo de morte. É a pequena morte do ser humano quando ele chega no poço. Mas é a morte que te traz de volta à vida. Não a morte, né, é uma morte metafórica, mas é a morte que te traz de volta à vida. Porque na hora que você está ali, que você se entrega mesmo, eu faço uma analogia, mas com muita humildade e simplicidade. É exatamente a tua encruzilhada. Você está na tua encruzilhada neste momento e você se sente exatamente pregado na cruz como Cristo que pergunta ao Pai, né? Por que que eu estou passando por isso, meu Pai? Por que que você está me deixando passar isso? E eu não me esqueço jamais que eu fui nesse Namastê, mas eu ainda não estava no fundão do poço, eu estava só começando, né? A cair, né? Ainda estava agarradinha nas pedrinhas ali. Mas quando eu cheguei mesmo no fundo do poço, eu me lembro que um dia eu cheguei no jardim que eu tinha na minha casa e eu estava numa revolta, assim. E aí eu olhei, né, para cima, assim, como hoje, inclusive, né, olha, falta total de tudo, de entendimento, de compreensão de vida, mas eu olhava para cima como se Deus estivesse lá tão distante, né? A gente demora para entender que Ele está aqui dentro de nós. E disse, né, na minha arrogância, você é um hipócrita. Você me deixou cair e viver isso aqui que eu estou vivendo. Você é malvado, você é maldoso, você é um hipócrita. Prova para mim que você existe agora. Por que eu estou passando por isso? Não, amada, imagina. Eu fico imaginando se é que ele existisse lá em cima, né? Ele me olhando assim, falando, ô criança, ainda vai dobrar teu joelho. Eu sei. Tudo bem. E você vê que é até legal, assim, ó, eu gosto muito de usar Cristo como um mestre de aprendizagem, sem precisar falar assim, meu, você pode ser ateu, só pega o comportamento, que a gente fala. Né? O exemplo, pega o exemplo, a pegada que ele deixou. Só isso. O resto, assim, e é bem isso daí, para mim, esse momento de rendição, e isso eu já passei, quando eu tive paralisia com 14 anos, que eu também falo assim, porra, Deus, eu fui tão bonzinho, o máximo que eu fiz foi me masturbar, sabe? Eu era tão bonzinho com 14 anos, e era bem essa briga. E aí que eu falo que quando a gente entende o fundo do poço, a gente entende que a gente vai passar várias vezes por ele, por vários momentos. Sei lá, eu estou conversando com você aqui, cada vez que eu estou falando, eu percebo às vezes a minha vontade de ser aceito, de ser amado, e eu tenho que deixar mais essa minha parte morrer. Meu, calma. Nossa, nós somos, é o que eu falo, somos a obra perfeita, mas inacabada desse grande arquiteto universal. E ela é inacabada porque é por amor que foi criada. Porque se ela acaba, o amor termina, e o amor é infinito. Mas nós somos exatamente isso. Então, se a obra é inacabada, isso é que torna tão incrível, porque toda hora a gente tem uma casquinha da cebola para descascar. E é mais profundo. É exatamente esse processo. Eu, uma semana passada, 2 talvez, fiz um encontro de acolhimento, toda hora é isso, de acolhimento das minhas sombras. Não, agora já indo mais além, né, de vidas passadas, que nós somos a construção da nossa história, né, consteladora, a gente trata disso de um aspecto, como eu também trabalho com TVP, terapia de vida passada, o acolhimento das sombras que eu fui, porque a gente tem uma tendência a olhar para trás e sentir ódio, raiva, nojo. Não, você tem que acolher, isso foi o melhor que você pode ser naquele momento. E isso te trouxe conhecimento, isso te trouxe aprendizado. Acolhe o aprendizado e liberte-se da dor. Porque senão você vai ficar remoendo isso até quando? E é louco, né, que tanto da semana passada para cá, uma das coisas que eu mais tinha medo, que foi o meu fundo do poço, foi eu estar em relações onde eu percebia, por exemplo, que eu não conseguia colocar o meu potencial de desejo, de tesão, de vontade de expandir o amor, e eu não conseguia, porque eu tinha muito medo. Tinha medo de me entregar, eu tinha medo de ser julgado, eu tinha medo de ser mal visto. E todas essas personagens, elas passaram pro fundo do poço e eu ficava nessa briga, assim, ó. Não, mas eu vou dar um jeito, eu vou fazer um malabarismo, vou fazer um Ho'oponopono, vou fazer... E esse é um dos perigos para quem
entra nesse caminho de desenvolvimento pessoal, de entrar na armadilha da síndrome da iluminação precoce. Né? E das receitinhas prontas também, né? Que acha que eu falo muito isso, né? Assim, eu também pratico barra de axis, né? Também sou terapeuta. Assim, gente, na boa e sem críticas, tá? Mas não adianta você só ficar repetindo lá, universo, como pode melhorar? Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Mentira que tudo vem a você com facilidade, alegria e glória. Cadê o seu esforço? Porque se você fica só... aí você pega umas receitinhas na internet mágica. Não, você tem que mantrar isso 180 vezes. Tudo vem a mim com facilidade, alegria. Sim, tem uma chavinha que é você ouvir. Mas aí você repete 180 vezes e senta no sofá e fica esperando. Tudo vira você. O emprego, o namorado, o amor. Cara, é oração, né, Tocô? Ora e age, ora e age, ora e age. E dói. E dói, por exemplo, que aí fala assim, que esse é o mais no fundo do poço, é olhar para essa criança que tem dentro da gente, que fantasia esse mundo mágico que vai aparecer do nada. E eu até falei na terça-feira, falando de uma live sobre aceitação, que é o caminho, né? O que tem depois do fundo do poço é a gente aprender a lidar com isso. Porque quando eu tive a paralisia, que eu sempre conto essa história, eu só passei da fase do fundo do poço para crescer, para me desenvolver, para entrar em prosperidade, quando eu parei de brigar. Falei assim, é isso que tem... a verdade é essa, para de negar. Sua perna não funciona, você precisa arrumar outras formas de lidar com isso. Não adianta fantasiar, sonhar, mantrar, porque não vai resolver. Não vai resolver. Eu precisei fazer fisioterapia, eu precisei de medicação, precisei de coisas pragmáticas, não foi nada fantasioso. Então, qualquer caminho de crescimento que ele não seja integral, isso para mim é só... que ele não integre tudo, ele é um caminho manco, ele é um caminho que já nasce torto. Já. E que em determinado momento você vai cair no poço de novo. Sim, né? Sim. Agora, a questão é, em que risquinho do poço você está caindo cada vez que você tem um aprendizado? Você está voltando no mesmo lugar ou você está num lugar desconfortável, mas mais confortável do que estava antes? E é isso que é a história, essa é a trajetória. Depois, né, o fundo do poço toda hora vai vir porque você é um ser em desenvolvimento. Mas a questão, Tuco, eu não sei se você pensa como eu, a diferença quando você vai para além do fundo do poço, você consegue se ver, fazer essa aceitação, se despir mesmo, se humilhar, que eu falo, né? Humilhe-se, humilhar-se não é algo negativo, ao contrário. É você redimir-se com... Gente, não é com ninguém, tá? É tu com tu. Essa que é a maior mágica da coisa, né? É você se olhar no espelho e se redimir com você, o tal do auto-perdão, que antes dele você não perdoa nada, né? Porque isso também é hipócrita, né? Pedir perdão pro outro, aí pedir perdão pro outro. E uma hipocrisia tão grande, né? Tudo então, na hora mentira. que você faz essa... Tudo mentira, tudo para contar historinha. A hora que você faz que você se humilha e que você se olha e você consegue respirar, vira uma chave que mesmo diante dos próximos processos de poço, você tem uma rapidez maior para entender os processos, você tem uma lucidez, e isso é de ser luz, você tem uma lucidez maior sobre o que você está vivendo, por que você está passando por aquilo, e por mais que doa, você está mais apto a olhar para a dor e, se for preciso, você enfia mais o dedo na ferida porque você quer ir mais fundo. Sim. Porque daí você percebe que aquela dor, no final das contas, é só amor que está te ensinando. Sim. E a hora que você entende, você sai da dor. Sim. E isso é uma coisa assim que às vezes parece, e até eu quero compartilhar com a galera, né, que o fundo do poço, ele é um lugar constante. Constante. Não, porque se a gente entende que nós estamos em pleno desenvolvimento, cada vez que eu me desenvolvo para algo novo, eu deixo uma parte minha ir embora, falecer. Eu deixo uma parte minha morrer. Então, eu acho que ter essa humildade,
esse curvar-se diante dessa parte nossa que não funciona mais, eu falo que eu acho que é o aprendizado maior que a gente tem para ir praticando. E eu tô te falando porque no começo desse ano, de janeiro até março, eu passei num tempo de luto muito forte. Porque e foi justamente para eu bancar uma coisa que eu desejava para mim, que era viver muito mais autêntico, lidar com a minha sexualidade de uma forma mais livre, que era uma questão. E um dos fundos do poço para mim foi me deparar com um moralista que existia dentro de mim. Sabe? Um moralista que não deixava a minha energia livre, que não deixava a minha potência se expandir. E eu acho que passar por esse luto no começo desse ano foi de uma beleza para mim, porque eu não estava brigando mais com isso. Eu falo assim, tá bom, para ficar aqui, eu vou ficar aqui e vou lidar com quem, vou cuidar do que tem que cuidar. E dessa humildade, dessa pequenez que a gente se coloca diante dessa transformação, putz, para começar a florescer uma coisa. E eu tô me sentindo eu tô me sentindo brilhando. Pra mim, sabe? Tipo, eu tô me sentindo... é isso, Tuco. Nossa, a gente tá fazendo essa live, parece até que a gente passando a mesma história, contar de forma por certas pessoas diferentes, né? Sim. Mas é exatamente isso. Hoje, inclusive, eu tive essa experiência de uma pessoa do passado me perguntou, um colega que eu não via há tempos, fazia tempo mesmo, acho que uns 5 anos talvez, e ele me perguntou como você está, aquela conversa, né? Ele falou, nossa, mas você está muito diferente, você está muito mudada, né? E tal, e eu, enfim, contei um pouco, né, rapidamente da história. Aí uma hora ele falou assim para mim, e você continua gostosa? Aí aquilo, talvez há 5 anos, 10 anos atrás, isso fizesse sentido e me fizesse sentir vaidosa. Sim. E assim, com toda a honestidade da minha alma, eu vou dizer para você, eu nunca estive tão bonita. Sim, mas é uma beleza que não importa se você está achando ou não. É que eu nunca me senti tão bonita. Entende? Assim, eu estou numa fase do florescimento mesmo. E não é sobre sexo, não é sobre grana. É tão difícil expressar isso para as pessoas, porque as pessoas olham para você e falam, você está tão bem. Tipo, como que você pode estar tão bem se você abdicou a tua carreira, se você abriu mão de um monte de coisa? É louco? Porque eu nunca estive tão bonito. E aí, a hora que ele perguntou isso, aquilo, talvez atrás me deixasse envaidecida, ou talvez me deixasse puta da vida, do tipo, nossa, como assim? Ele está sendo invasivo, está me ofendendo, está sendo grosseiro. Do jeito que veio aquilo, eu ouvi e falei, caramba, compaixão por esse ser humano que não entendeu porra nenhuma ainda, né? Mas tudo bem, ele ainda está naquele lugar, né? Sim. Então é mais fácil eu entendê-lo do que ele me entender. Sim. E aí eu dei uma resposta, eu falei, olha, meu padrão, meu entendimento sobre gostosura hoje talvez não seja o mesmo que você queira, mas assim, eu diria para você que eu estou uma companhia muito gostosa, eu estou uma pessoa muito gostosa de se conhecer, de se conversar, que provavelmente você não me conhece mais. Sim. Eu falei, então num contexto geral, sim, eu estou muito gostosa. Sim. Mas não comparada, talvez, com as imagens que você tem de gostosura aí, né? Mas tudo bem, é isso. E, meu, é muito... E fica leve demais, né? Fica leve dar uma resposta, assim, não é... Cara, eu tô impressionado com... Eu falei, parece que eu estou conversando com um espelho. O que eu falei. Faz, acho que uns 2 meses, reapareceu na minha vida uma oi sumida, sabe aquela... Oi sumida. Oi sumida, acho que fazia uns 8 anos que eu não via essa mulher. E ela foi muito importante na minha vida, teve toda uma história. Só que foi interessante que a forma como ela me acessou, e é bem isso daí, assim, ó, com aquele jogo. Cara, e eu adorava esse joguinho. Principalmente também. Jogo sexual, eu adorava. Eu adorava esse joguinho. E foi muito interessante que eu me percebi, falei, nossa, não é mais isso que me toca. E aí que eu acho que também entra um ponto de amorosidade.
Porque, ó, eu entendo que ela não tá me enxergando, né? E não é culpa dela. Sabe? Porque era o que a gente era antes, eles nos enxergam como a gente se apresentou. E foi interessante justamente assim que eu acolher ela, eu só não tinha alimento para aquilo. Sabe, tipo Sim. assim, para mim, a humildade minha foi falar assim, cara, eu não sei mais responder isso daí. E eu deixar, e ela sumiu de novo e nunca mais a gente conversou, porque não reverberou mais. Sabe? Não deu mais match. Não deu mais match. E não é culpa dela, não é culpa dela. Sim. Sabe? Não é, e não tem nada. Isso é o lance. Quando a gente se humilha de nos entendermos, a gente começa a perceber o quanto a gente foi mentiroso. Sim. Conosco mesmo. Sim. E é óbvio que se eu mentir para mim mesmo, eu tinha que convencer os outros da minha própria mentira e o outro embarcou nisso. Então, essa pessoa que vem falar com a gente desses passados, eles vêm com aquela nossa imagem. Sim. Né? E essa pessoa que está aqui não é mais aquilo, mas ele também não é obrigado a saber disso, então compaixão a ele. Sim. E se houver espaço para ele conhecer a nova pessoa que nós somos, maravilhoso. Se não houver, está tudo bem também. Mas a gente não tem mais que fazer um esforço danado para ficar contando historinha para o outro. E assim, eu não sei você, mas dava um trabalho ser esses campeões de bilheteria do sexo, né? Puta que pariu. Nossa, aquelas produções, né, Gil? Não, nem era aquilo que a gente queria. Não, e o louco é a energia que a gente gastava nessa tensão para alimentar isso. Tensão, é exatamente essa palavra. É tensão. Não era tesão, era tensão. Porque assim, no fundo, assim, putz, eu vou jogar uma skin ali, aí ela vai, e parece que fica naquele. E eu fico num pré-gozo e nunca goza, sabe? Exatamente. Fora que depois você fica querendo ser melhor que você mesmo o tempo todo, porque vai que apareça alguém verdadeiro. Sim. E você é desmascarado. Então. Nossa, que trabalho. Meu, que trabalho. É muito. Gente, na boa, o fundo do poço é foda, mas é bom pra caralho. Depois que você chega lá, você se despe de tudo, de todas as suas máscaras, pelo menos aquelas com as quais você está olhando, né? Naquele momento, que é como a gente já falou. Embaixo tem outra. Mas quando você se despe dessas máscaras, fica muito mais leve, até para ressoar e atrair pessoas semelhantes a você que vão estar na mesma vibe que você. Para tudo, para relacionamento, trabalho. Então, e olha que interessante você falar isso aí, porque muitas vezes quando a gente começa nesse mundo de expansão de consciência, autoconhecimento, desenvolvimento, blá, 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 às vezes a gente começa por, como você falou assim, a gente começa porque a gente atinge um fundo do poço. E aí, só que esse fundo do poço tem porão. Aí você vai, e você vai cada vez entrando mais profundamente nisso. Nárnia, gente, é Nárnia. E o louco eu vou ser muito honesto, há, sei lá, 14 anos atrás, quando eu tava já nesse caminho, eu era o cara do Facebook, parece que eu ficava assim, ó, na espreita com alguém que tivesse algum problema para eu ajudar. Nossa, no fundo, o lobo mal. Nossa, o lobo mal. Eu adorava. Eu falei assim que eu pirava quando eu conhecia alguém com problema. E era esse, e no fundo eu não estava servindo para servir o outro. Eu estava servindo para preencher uma carência minha. Para não ter que enfrentar esse outro fundo do poço mais profundo, para não ter que lidar com as minhas mentiras, com as minhas sombras, com as minhas tristezas, que justamente isso daí só me faria, como hoje, me sentir mais íntegro, não menos potente, menos especial e blá blá blá. E foi interessante que eu falo que eu era a própria curva do rio, né? Porque eu atraía gente que era da minha energia. Gente que não pagava, que não queria pagar o meu trabalho, né? Gente que, no fundo, não queria se relacionar realmente comigo. Era sempre um lance meio infantilizado. Ou você me salva, ou eu fico só jogando com você e a gente não faz porra nenhuma, sabe? Era um lance meio infantilizado. Essa é a tendência das mentiras é essa, você vai atrair alguém que está ressoando. Sim. E sabe o que é o mais doido? Isso é aprendizado pra gente. Sim. O problema é que a gente fica um tempão
com o dedo apontado dizendo que a gente é vítima. Sim. Que a culpa é do outro, que a culpa é da circunstância, que a culpa é da política, do governo, do outro. E a hora que você para isso e fala, pera um pouquinho. Mas toda hora a culpa é do outro e tem sempre a mesma tranqueira para mim, mas o que tá acontecendo? Será que Deus esqueceu tanto de mim assim? Não, pera um pouquinho, deixa eu entender. A hora que você faz isso e se olha, aí é a hora que você percebe que foi você quem fez os movimentos todos. Sim. E tudo que foi colocado na sua vida foi para te trazer ensinamento, aprendizado. Aí a gente começa a ser grato de verdade. O tal do gratidão faz sentido, porque aí ela não é o de novo, os mantrinhas, as receitinhas prontas. Ai, tem que ter gratidão, porra, mas... Eu tenho uma raiva mas é claro que, assim como eu tô com raiva ultimamente da palavra narrativa, tô com ódio dessa palavra. Mas é justamente porque, assim, vira uma falação, não vira experiência. Sabe? Exatamente. E é isso que eu acho que quando a gente vai para esse fundo do poço, a gente começa a experimentar um pouco de congruência. Peraí, o que eu tô sentindo? Cara, eu tô puto, então eu vou ter que ser congruente, eu tô puto. Eu não vou ter que lidar primeiro com esse cara que tá puto. Eu não vou ficar aqui, né? Não, pensando positivo o tempo todo. Eu não posso, só tenho que pensar positivo. Não, você tem que assumir o seu sentimento. Para você, porque senão você vai continuar mentindo para você. E até o ponto que eu falo que hoje em dia, para mim, eu sempre fui muito raivoso. E eu fazia uma cara de egípcia que igual você fazia, né? Fazia egípcia. Total. E aí, hoje, eu consigo me relacionar muito melhor com essa minha energia, com essa minha raiva. E claro que eu tenho cuidado com o outro. Tipo, hoje em dia você fala assim, muda. Eu não tô a gente disponível. Não explode mais, né? Eu não tô disponível nesse momento, eu tô puto. Deixa eu ficar um pouquinho aqui, minha raiva aqui, ó. Daqui a pouco a gente conversa. E isso nas relações, e até na minha última relação, na minha mais recente, né? E eu passei por esse processo. A gente se encontrou, a gente vivenciou. O Sérgio aí! Nós falamos mal de você logo no começo, Sérgio. Perdeu, vai ter que assistir a live lá no começo. E o louco para mim, ter entrado em contato com essa finitude, né, das coisas, da relação, por exemplo, e o como que a gente vivenciou, foi muito bonito e tal, e a gente teve um tempo. E acabou. Sabe? Acabou por N motivos. E para mim foi me desprender desse cara do homem que se sente inferior, que se sente que não dá conta. E para mim, o meu fundo do poço mais recente foi entrar em contato com esse cara que se sentia insuficiente. Eu fui uma criança que me sentia feia, se sentia insuficiente. E eu te falei, agora tá na hora, eu não tenho que cuidar mais de ninguém. Por isso que eu falei que eu fiquei 3 meses só cuidando de mim. Você sabe, e aí voltando nas palavrinhas que irritam a gente, né? Porque vira modinha, né? Sim. E aí parece que serve para tudo e cura, né? A palavra cura para mim me incomoda muito, né? A terapia que vai te trazer a cura do teu processo, a cura do teu sistema, a cura da cura. Porque é um processo contínuo de aprendizado. Nós só vamos estar curados quando a gente morrer. E aí, se a gente passou por todos os degrauzinhos, talvez a gente vá trabalhar lá em algum setor legal para poder voltar, esperar a chance de voltar para o aprendizado. Sim. Então, não é uma coisa assim, a cura, né? Ela não é algo... Eu não acredito. Para mim, assim, hoje em dia, para mim essa coisa não cola também, não. Carl Jung falava disso, né? É uma permanente construção de si o tempo todo, você se encontrando, se reconstruindo. Então, o que nós fazemos, na verdade, é toda hora olhar a própria ferida, Sim. que fica aberta constantemente. Quando ela cicatriza, vem uma coisa para tirar a casca, para te mostrar mais profundo. Vem a outra, tira a casca para te mostrar mais... Porque nós somos esse emaranhado de um monte de histórias que a gente foi construindo. Da família, antepassado, cultura, religião, nossas vidas passadas, mas mais que isso, essas mentironas que a gente foi, sabe, colocando na nossa fuça aí, não querendo ver.
e não nos respeitando, no final da conta, quando você passa a régua, o que você percebe nunca foi sobre o outro. Sempre foi um desrespeito comigo. Quando eu olho para mim, para minha história, que eu vejo os esforços nos relacionamentos, né, por exemplo, nossa, como eu menti para mim, como eu fui... Sabe uma coisa que eu vou te falar e foi duro, uma coisa que foi muito dura para eu olhar nesses tempos, como que eu usava o outro para não ter que entrar em contato com as minhas coisas. Sempre. Como sempre. que eu me abandonei, eu me negligenciei. Sabe? Essas coisas muito mais profundas, muito mais essenciais. E claro que é triste, é doloroso, e não tinha... E assim, olha, só um detalhe, só para eu gosto de ter um cuidado. Gente, qualquer coisa que você estiver passando no fundo do poço, isso também é humildade, não precisa fazer sozinho. Você não precisa passar isso sozinho. Isso mesmo. Saca? Assim, nossa, como é bom ter ajuda. É idiotice. E eu como fiz é bom pedir socorro. Ó, para você ter uma ideia, quando eu tive a paralisia, que eu estava no processo de crescer, de recuperação da minha perna, eu era o cara que queria fazer sozinho. Eu não deixava as enfermeiras me ajudar. Eu era o autossuficiente. E justamente eu tive que entrar. E aí eu falo, quanto mais construída essa personagem está na nossa vida, muito mais doloroso vai ser, porque a gente vai estar mais identificado com essa história. E para mim ter aberto mão desse que queria salvar o mundo, desse que queria tornar a vida do outro uma coisa maravilhosa, sabe? A gente não está dando conta nem da nossa e jura que vai salvar. Né? Que eu brinco, né? Máscaras cairão em caso de despressurização. Vista primeiro a sua, depois tenta salvar o outro. E a gente esqueceu dessa lição. Aí a gente pega uma espada, uma capa, pra gente, que também é outra máscara nossa, pra gente se sentir ali, nossa, eu tô salvando, no meu caso, a minha bandeira é do meio ambiente, né? Eu vou salvar o meio ambiente. Sim. Ô, André, só pra, apesar de eu usar óculos, essas letrinhas são uma merda pra eu ler. Se você puder ler aí pra gente. Deixa eu ver. Nossa senhora, tem um povo aqui. Ó, o Sérgio, eu falei que a gente falou mal dele, ele falou que ele imagina que sim. Ainda bem que ele tem consciência, né? Aqui veio, amei, deixa eu ver quem falou isso aqui, infinitamente mais. Amei uma pessoa por mais de 20 anos e hoje descubro que a pessoa que tanto amei já não é mais a mesma. Será que eu cheguei ao fundo do poço? Preciso aceitar, abrir mão deste sentimento que... Aí eu acho que não deu pra ainda existe. Que ainda existe. Então, na verdade, assim, ó, eu brinco assim, ó, se tá tendo briga, ainda você não chegou no fundo do poço. Né? Para mim, essa enquanto a gente não eu brinco assim, é lapidado pelo fundo do poço, sabe? Ainda a gente não sacou ainda. E justamente entender que o outro mudou e você mudou e o que será que morre quando esse relacionamento acaba? Será que são as minhas promessas, as fantasias que eu criei, as expectativas que eu tinha? As expectativas. E aí que eu acho que volta, como a gente falou, não tem nada a ver, não é sobre o outro, é sobre a gente. Porque no fundo quando eu vejo essas minhas expectativas frustradas, o que eu me deparo? Eu me deparo com uma pessoa em mim que se acha que não foi o suficiente. Eu me deparo com alguém que acha que poderia ter feito algo melhor. Então, sempre vai voltar. E aí, eu falo que para mim, perdão mesmo, só existe pra gente. Não, nem pro outro. Eu também. Não acredito. Nem peço perdão, nem dou, nem peço, porque se eu me perdoo, o resto todo tá resolvido. Porque daí aí se você tá perdoado por si mesmo, aí é como se alguém te pede perdão, você fala, mas não tinha nada contra você, nunca tive. Então, não tem o que você fizesse. Mas essa pergunta, a forma como ela, eu acho que é ela, né? Não sei se é ela ou se é ele. Amei tanto uma pessoa que já não é mais a mesma. Olha que interessante, né? É óbvio que a gente precisa entender melhor, mas a pessoa não é mais a mesma, você está buscando no outro uma coisa que é sua ainda, né?
Quer dizer, ele não é mais o mesmo, ou será que é você que sempre idealizou alguma coisa e que hoje Ó, parece que você perdeu o controle? é, Né? Porque e, isso é outro fundo do poço, né? É controle, que é um negócio e eu vou te sim, que eu falar que, vivi muito. ó, nos relacionamentos, eu falo que por isso que eu adoro me relacionar, eu não me canso, gente. Eu vou poder ter 50 relacionamentos, eu não tenho preguiça de me relacionar, não. Porque é justamente nas relações que é aí que eu falo que quando a gente tem coragem de ficar vulnerável, e aí eu falo que as relações acabam porque a gente não consegue mais aprofundar. Não tem mais, a gente não consegue ir mais além ali, né? Só que aí não é um jogo de uma pessoa só. Aí tem que os dois estar afim de abrir. E é bem isso daí. Como é que eu tenho coragem de abrir meu coração e ficar muito vulnerável para o outro tocar meu coração e eu não sei o que ele vai fazer com o meu coração. E é um desafio que é uma confiança, tipo assim, eu vou estar aqui com o meu melhor. Não importa o que o outro fizer com o meu melhor, sabe? Ah, tipo, ele pode me machucar, puta, que pena. Aí segue a vida e... E vida que segue, e vida que mas segue. não tem... essa ideia nossa que eu percebo que são mecanismos mais infantilizados que acha que a gente vai controlar a vida. Que se a gente for um bom menino, uma boa menina, se Exatamente. a gente cuidar da casa... A gente vai merecer. se a gente transar Você só vai gostosinho... merecer o presente no final do ano se você fizer tudo certinho. As crencinhas limitantes que vão Sim. alimentando o nosso eguinho. Só que Exato. a vida chega pra gente assim, ó, peraí que na volta a gente compra, sabe? Aí a vida nunca atende essas expectativas. Mas você E é um sabe, desafio. Tuco, no relacionamento, né, pelo menos eu tenho vivido isso, quanto mais a gente é verdadeiro conosco mesmo, nessa questão de entrar no fundo do poço, se despir, se humilhar, se aceitar como que tudo que foi, foi. Veja, não é aceitar e falar, agora eu sou Gabriela, eu nasci assim, vocês não. Aceitar o que foi. Eu não mudo o passado, mas eu tenho competências agora de pegar esse passado e pegar o aprendizado, fazer tudo diferente hoje e aí alterar meu futuro. Então, é isso que você tem que ter consciência. Aquilo está doendo e não serve mais, desfa-se daquilo e olhe e faça diferente. Quando você começa essa mudança, você atrai, de novo, esse semelhante para perto de você. É muito... não estou dizendo que não aconteça, obviamente, até porque as relações também... Quem diz que script é esse, que até que a morte nos separe, né? Sim. Isso também é uma crença que nos limitou anos, né? De dizer que ia fracassar. Eu fiquei casada há anos e não me separava, mesmo estando infeliz, porque eu tinha a crença de que eu fiz um contrato ali, eu precisava cumprir esse contrato ao resto da morte, da vida e etc. E a hora que a gente começa a ser muito verdadeiro conosco, o que vem, aí sim, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória, porque é próprio do que eu estou ressonando. Sim. E aí você atrai alguém, porque você vai estar falando, se expressando com verdade, com vontade, manifestando quem você realmente é. É óbvio que quem está recebendo essa informação é alguém com semelhança. Sim. Você não vai mais atrair aquela outra pessoa esquizofrênica, esquisita que era você. Sim, sim. Sim. Não é o outro, é você, né? Aí você acaba trazendo alguém para perto que vai estar na mesma frequência vibratória. E aí o vulnerabilizar-se é parte de ambos, não é? Eu falo muito isso, não é as metades da laranja. É um inteiro, dois inteiros que se encontram para caminhar lado a lado. Né? Não é mais uma metade aqui, outra ali, que eu nunca fui eu não compro, gente. Eu já vi isso em supermercado, as bandejinhas com a laranja cortada, porque perde o gosto, perde a vitamina C. Eu gosto de comprar a laranja inteira, mas metade não dá. Então, e o louco inteiro por exemplo, se eu tenho a coragem de me relacionar com tudo que eu tenho. De falar, ó, por exemplo, eu tenho aqui uma pessoa que tem medo, tem um compulsivo que também vai vir nesse pacote comigo, sabe? Essa ideia que, sei lá, que a gente fantasia de alguém idealizado é mais daquele mesmo lugarzinho da idealização, da construção. E o louco
como é que eu consigo... eu tô nesse momento assim que eu tô buscando relações onde eu posso me colocar integralmente, sabe? E é muito provável que eu vá decepcionar muitas pessoas. Até como terapeuta. Eu falo, ó, eu não tenho para oferecer isso que você está buscando. Ai, mas você é tão especial, tão iluminado. Eu falo, ó, você pode falar que eu sou isso aí, mas eu, dentro de mim, eu sei que eu não sou, não. Talvez você não goste da minha versão Da minha versão integral. 5.0. E esse é o real. E não significa que eu sou toda essa sombra. Não, isso significa que eu sou algo integral. Significa que, inclusive, eu recepciono o meu ego com muita gratidão também, porque ele não é ruim. Ele é uma parte importante da minha existência. Eu, né, de forma metafísica, a alma, ego, é exatamente o que dá substância à matéria nessa experiência. Mas ela esquece que ela é só um holograma, e às vezes esse holograma quer controlar o espírito. E o espírito, que é o espírito em essência divina, ele sabe exatamente quem eu sou. E a alma ego acha que quem está no comando é ela. Então, quando a gente está no fundo do poço, né, entra nesses processos, a verdade é que isso não quer dizer exatamente que você se iluminou. Quer dizer que você começou a botar luz em algumas sombras suas. Mas existe, né, também é importante falar isso, né, existe também o que é da essência. Porque o despir-se, tirar e tal, mas tem um lado que é o que a gente é mesmo. Então, e pode ser que o outro não goste disso, e tá tudo bem também. Então, porque o fato de eu ter tirado um monte de camada, tem coisa que eu não mudei ainda, porque é da minha essência. E que de verdade ainda é algo que eu ainda gosto muito em mim. Então, né? Porque a gente se ama, né? E uma das coisas que foi mais libertador para mim, e eu vou te falar que até tem uma amiga que ela colocou, eu quero morar nessa live. E é uma pessoa que... que lindo! E é uma pessoa que ela também me reflete muito no comportamento, como ela se banca para ser quem ela é. E uma das coisas que foi difícil para mim lidar, que era uma questão muito antiga de criança, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sempre tive uma energia sexual, e não é que eu sou o fodão, que eu transo pra caramba, eu não sou transante, não é essa dinâmica. Eu tenho uma energia. E bancar essa minha energia foi uma coisa que foi difícil. Eu saí do papel daquele lugar do cara que eu era o bom marido, o bom isso. Não significa que eu também não era aquilo, mas significa que eu ia ter que aprender a lidar. E dentro de uma relação, eu vou ter que lidar com essa minha energia. Sim. E aí, eu entender que isso não é para todo mundo. Eu não sou um cara para todo mundo. Assim como não tem todo mundo, não é para mim. E o louco como é que eu tenho essa autenticidade de falar para o outro assim, ó, meu, não tá bom. E esperar o outro também, e muitas vezes a gente não fala as coisas para as pessoas, porque a gente não quer ouvir a contrapartida. É a comunicação afetiva mesmo, né? De você ouvir, falar, trocar. Uma das coisas que eu fiquei com muita dificuldade de lidar no meu último relacionamento foi aprofundar nesse lugar. Falar, ó, tem algumas coisas aqui que eu não te falei, que eu não fui honesto com você. E não é lance do que eu estava fazendo na relação, não. Eram conteúdos muito profundos meus que eu não dava para continuar naquela relação sem eu colocar eles... falar, ó, tem isso aqui. Isso que faz parte de mim, sabe? Isso aqui também me acompanha. Não dá para eu tirar. Por mais que eu queira... É igual assim, esse aqui não é o sapato que eu deixo na porta, né? Então, exatamente. Igual até o que eu fazendo um momento de cuidado para os meus amigos da comunidade LGBTQIA+. Ninguém, assim, ó, não dá para você falar para a pessoa, ó, putz, você não é adequado. Cara, a pessoa ela nasceu com aquela forma, ela nasceu com aquela essência. E aí você brigar com ela, olha que desumano pra que mudá-la, né? Para ela mudar, é desumano. E eu tô falando que cada um de nós, sei lá, tem uma pessoa... Gente, mas é tão desumano e nós fizemos isso conosco, né? Porque quanto a gente mudou para caber na vida do outro. Então, quanto mais consciência você toma, é onde entra a tal da compaixão, né?
sim. A compaixão passa por, inclusive, você ser tão honesto para dar escolha para a pessoa de querer ou não estar com você. E não querer aprisioná-la. Sim. Ou aprisioná-la fingindo que é o que você não é, ou aprisioná-la obrigando a ser o que você quer, porque você pega a fraqueza dela, a carência dela, convence ela de que você é a única coisa que ela tem, porque ela está carente. Sim. E aí você manipula isso a seu favor. Que favor? Porque no final das contas vão ser dois infelizes nessa relação. E eu vou te falar que aprendizado para mim nessa relação de amor real. E aí eu falo que é amor real, que assim, ó, cara, você tá livre até para ir embora. Assim, eu te amo de uma tal forma. Isso é amor. Isso é amor. Você pode ir embora, cara, que não faz sentido a gente estar aqui, ó. E eu ver a outra pessoa murcha do meu lado. E eu murcho do lado dela, sabe? E o louco é, foi gostoso passar por isso? Nem fodendo, não foi. Sabe? Foi muito ruim de lidar com essas minhas expectativas, com as decepções, com etc. Mas depois dessa história, o quanto que, como você falou assim, o quanto eu tô me sentindo, e eu tô usando uma expressão um pouco mais real, assim, ó, eu tô me sentindo um tesudo comigo. É isso aí. Comigo, cara. Tipo assim, a gente se enamora, né, da gente mesmo. Fudendo, né? assim, tipo assim, é muita semelhança mesmo nas nossas histórias, né? Quando eu me separei, que era um relacionamento tóxico, abusivo, né, violento e tudo mais. E assim, muita gratidão também hoje com todo o entendimento que eu tive que me perdoar nessa relação, porque por me basear, olha para você ver que louco. Eu estava num relacionamento que eu atraí também, né, obviamente, e ó, sem julgamento de mérito que se é bom ou ruim, é certo ou errado. Estou trazendo a minha experiência de um ponto de vista do como foi, não estou falando que né, agressor tem que fazer isso, não vou entrar em questões políticas, estou falando de mim. Mas eu atraí de alguma maneira esse comportamento até mim, né? E vivi anos, né, nessa relação oprimida ali dentro dela, parecendo ser uma coisa que era outra para os olhos da sociedade, né? E aí eu saio dessa relação me sentindo extremamente fragilizada, mas ainda querendo manter uma postura ali. Uma relação em que, durante esses anos de dor e sofrimento, eu aproveitei essa hipótese da dor e do sofrimento da agressão para poder trair. Olha que louco. Para justificar minha outra sombra, né? Eu traio porque eu sofro. Ai, que historinha bonitinha, né? Que a gente fica contando para o nosso ceguinho. Aí eu saio fragilizada porque me sentia, lógico, também depois de 26 anos de casada, é no mínimo esquisito, né? Sim. E aí eu me envolvo, né, numa outra relação, uma relação mais madura, tal, mas que eu entendi como amor naquele momento, porque foi uma pessoa o oposto de tudo que eu tinha vivido, mas que eu queria fingir também para ele o tempo todo que eu era o que eu não era. E essa coisa, potência sexual, beleza, gostosura, faz dança naquele negócio lá. Nem sei mais fazer aquilo. Enfim, era louca, né, para fazer, para a pessoa falar, nossa, eu não posso perder esta pessoa, eu não posso perder, ó que coisa, a posse, eu não posso perder. E aí chegou um ponto que ele terminou, né, a relação que foi o meu fundo do poço, talvez um dos mais doloridos. Foi mais dolorido que a separação, porque foi no momento em que a gente se separou, que ele disse que não queria mais, que eu achava que estava num amor, que eu mergulhei profundo na minha dor, de olhar para mim e falar, aí foi a hora que caiu minha ficha. Eu fiz de tudo para esse homem. Esse filho da puta. Vou contar, porque isso dói, gente. Pra vocês verem como dói muito. É que hoje eu consigo me dizer, é tão bom quando você olha e ri da história que você já chorou tanto. Eu caí em depressão por isso, imagina. Eu pintei o apartamento dele de presente de Natal, porque eu adoro, né? Adoro pintura e tal. Eu pintei o apartamento dele de presente de Natal. Com as minhas próprias mãos, porque eu queria imprimir lá a minha energia. Era tão desprendido, era tão desprendido, com tanto amor. Ficou tão lindo. Coloquei quadros, porque ainda por cima ele tinha fotos da ex em alguns lugares, eu tinha que arrumar um jeito de tirá-la dali, né? Tirei as fotos, pintei o apartamento. Não, gente, eu sou boa pintora, viu? Sim. Se tudo der errado, na terapia me chama. Me chama que eu pinto bem. Só para brincar um pouquinho assim, ó.
a gente aposta uma ficha num relacionamento onde o cara tem foto da ex no lugar. Filho! Tem como dar bom? Tem como dar bom? Olha, os 2 primeiros anos de relacionamento eu dormia no quarto de hóspede porque ele não queria dormir junto. A gente transava e eu ia dormir. Meu, olha a dor não começou na separação. Percebe o que eu tô querendo dizer? Que a gente se sabota de um tanto. E aí, quando nós nos separamos, eu fui pro fundo do poço. Daí, quando eu falei assim, pensei comigo, né? Meu Deus, eu fiz de tudo por esse homem, para ele ficar comigo. Aí eu falei, nossa, e que cansaço, eu fiz de tudo por esse homem. Cadê eu? O que eu fiz por mim? Eu me ferrei para ser uma coisa que eu não sou, para caber na vida do outro. Isso mesmo. Para me enfiar na vida dele, para me enfiar na cama dele, para me enfiar no apartamento dele. Foda. Nunca foi ele, sempre fui eu. Sim. Entendeu? Que dor. Eu acho que a decepção maior disso daí foi, cara, eu fiz tudo isso para dar um jeito de prender ele no pé da cama e não deu certo. Não deu certo. Foi comigo a frustração. A expectativa não era com ele, era comigo. Nossa, que dor, gente. Quase que eu morri de tanto amor desacompanhado, né, de mim mesma. Sim. E foi aí que foi o meu fundo do poço mais, assim, doloroso mesmo, que foi quando eu entrei num processo de depressão, de aí perder emprego, aí foi só ladeira abaixo, sabe? Aí vem aquela frase, por que tudo está acontecendo comigo, meu Deus? O que eu fiz para merecer esse drama todo na minha vida? E aí a hora que você não tem mais grana, você não tem mais namorado, você não tem mais porra nenhuma, filho. É só o fundinho do poço mesmo. É aquela hora que você fala, agora fodeu. Agora é voltar para casa da minha mãe, que eu não tenho nem como pagar aluguel mais. Fala, né? E é louco, né? Porque a gente construiu esse cenário todo. E é louco porque não tem outra forma da vida te reconstruir se não te eliminar o cenário. Tipo, mano, você tá distraído. Você tá distraída. Total, distraída. Essa é a palavra. Meu mentor fala isso para mim, meu mentor espiritual. Ele sempre fala isso para mim. Ele bate aqui e faz, não se distraia. Está sempre sendo colocado sinais, você está se distraindo. Eu acho que é o desafio nosso. Eu falo que para sair do fundo do poço sempre, é uma coisa que eu adoro, que eu sempre uso essa metáfora que o Sérgio trouxe, né, do amigo dele, né, de voltar para o centro. Né? O sair da distração, assim, peraí, mano, não é sobre aquilo, não é sobre isso, né, para que eu estou fazendo isso aqui, né? Como que eu vou servir melhor? Como que eu vou entregar o meu melhor aqui para o mundo? Eu acho que... exatamente isso. Gente, a gente já tá indo para uma hora só para... A gente não sei quando que o Instagram cai aqui. Eu acho que agora não tem mais isso, não tem mais filho. Isso? Não? Acho que segue, não tem mais, não. Eu já fiz live de 3 horas, o Instagram tá bonzinho. E se tem público assistindo é porque tá gostando e a gente gosta de falar. Essa é a parte boa da transformação. Sim. Você não fica mais... Até isso era difícil. Tu tinha que fazer esforço para falar coisas assim, rebuscadas e trabalhosas. E isso dava um trabalho porque eu ficava cansada, eu ficava estudando horas. Agora flui, porque é verdadeiro. Sim. Entendeu? E é nessa hora que a gente começa a servir ao outro. Sim. É isso que é servir. Porque você primeiro é. Você ser. É o ser que é você, que aí então você vai até o outro para dar de si o que te sobra de si, em abundância. E até pegando esse gancho aí do... eu fugi a minha vida inteira desse que tem essa energia sexual. Fugi dele. Eu tentei dar um monte de nó com vício, com um monte de coisa. E o louco eu no meu íntegro agora, nesse jeito mais integral, eu consigo caminhar junto com as pessoas. Falo, eu sei como é foda bancar isso que se é. Eu sei como dá medo. Eu sei como que às vezes dá medo a gente se perder. Né? Dá medo, assim, porque não é uma coisa... Não, e abrir mão do que você acha que você tinha e acha que você era,
Sim. Nossa, dá um medão de você falar, e agora? Quem eu sou de verdade, né? E se as Será que eu pessoas vou não dar gostam mais de mim? conta? E se a pessoa falar que Não, eu sou esquisito, não, louco? Tuco, não, isso aí, ai, mas essa parte agora eu tô curtindo. Eu sei, não tô Pensa falando. quando eu cheguei, né, e dei a notícia, assim, primeiro que a gente constrói na nossa mente, Sim. o que o outro vai pensar, foda-se, né, porque Eu vou te o falar, que o outro pensa é o que ele tá não, pensando. mas sabe que eu vou te falar uma coisa que eu falo no módulo de ordens da ajuda pra galera. Falei, gente, sabe que a gente vai entrar em contato aqui, ó? O quão insignificante que você é. Que Ai, é isso mesmo. ninguém tá nem aí Ninguém, pra sua vida. Ninguém não, acorda assim, ó. Deixa eu ver como eu vou foder a vida da Andréia hoje. é, Sabe? Deixa eu ver é. como eu vou foder o Tuco hoje. Não é, cara. Não, você acha que todo mundo é um stalker igual você que ficou stalkeando o ex, né? Sim. Eu sou Não é desses. verdade. Eu sou Né? desses. Gente, eu sou um Quem nunca? perigo. Atire Eu a sou um primeira perigo. pedra. Quem nunca? Mas eu falo, né, que eu trabalho muito com energia, e aí a pessoa às vezes fala assim para mim, eu sinto que fizeram um trabalho para mim, né? Tô macumbado, né? Aí eu falo assim, ó, vou te explicar uma coisa aqui, vou dar real para você. Está pronto para ouvir? É o seguinte, 99% dos obsessores que te acompanham são os obsessores que você mesmo criou, que você merece. Falei, primeiro porque tá muito caro fazer macumba, porque o povo agora pede Paco Rabanne na encruzilhada, charuto, sabe, coíba, aqueles charutos de cubano, daí tá caro para fazer despacho, é 13 pau, 15 pau, tá caro e ninguém tá com grana, né? Sim. Segundo que você não é tão importante assim, por favor, reduza a sua pequenez nessa conversa. Por que alguém ia querer fazer mal para você, cidadão? Que não tenha sido você mesmo Alecrim que dourado. baixou, né, a frequência e tomou porrada porque se colocou a serviço daquela situação, né? Então, é incrível como isso é doido na cabeça da gente de ainda querer colocar a culpa fora. Né? Alguém está me fazendo alguma coisa. Não estou falando que não aconteça, gente, mas Sim. 99% das vezes Mas então, é tu que criou teu esse é o monstro, teu ponto. inferno, teu diabo. Mas eu falo que qualquer coisa além disso é alucinação. E eu gosto É de. alucinação. O lance eu acho que esse é o caminho da live aqui, né? O que está no meu alcance para fazer? Tipo, eu posso me acolher? Posso. Eu posso me perdoar? Posso. Eu posso me cuidar? Eu posso. Isso está no meu alcance. O que as pessoas vão fazer, de que forma vão fazer, não está no meu alcance. É claro que, por exemplo, mas aquela pessoa é abusiva. Eu falo, mano, você vai ter que dar limite. Você vai ter que. Por exemplo, eu até vou trazer um lance que eu vejo que às vezes as pessoas confundem na constelação. Por exemplo, existem configurações de pais que são abusivos mesmo, que são pais adoecidos. E não adianta, ele não tem nada para oferecer além daquilo. O lance por que você está buscando ainda querendo consertar, que eles fossem diferentes? Às vezes você não vai ter mais o que fazer ali. Você vai ter que seguir sua vida. Exato. Você vai ter que Aceitar, né? aceitar que é isso daí e Aceitar. segue a vida. E que em alguma medida você fez a escolha de estar ali para um aprendizado, com essa dor aí também, né? Sim, que seja. E eu falo, às vezes ainda eu não tive a oportunidade de passar em um trabalho de constelação com você, mas no meu trabalho eu tomo muito esse cuidado também de, não, você não tem que perdoar teu pai e tua mãe. Não. Tem gente que fica forçando, mas Não. você só tem que entender e É. aceitar. Não, você tem que perdoar, você tem que fazer Eu o acho movimento do perdão. É louco, ridículo. porque da boca para fora isso nunca vai funcionar. Então, E nunca é sobre ele, é sobre você se perdoar na cena. ó, eu atendi uma pessoa esses dias e foi justamente assim, ó, a história da pessoa é aquelas histórias bem trágicas mesmo. Você imagina uma família, não é com uma dorzinha, assim, é uma tragédia que aconteceu. E não significa que é uma dor marca a outra, mas só para entender o contexto. E essa pessoa, ela estava sabe, contaminada por muita raiva. Só que ela nunca teve espaço para poder expressar essa raiva. Sabe, tipo, essa criança, ela calou uma raiva da vida, que a vida não foi justa. Esse o sentimento. Então não adianta a gente querer pular etapa, como eu brinco assim, de fazer Ho'oponopono, fazer mantra, sabe, fazer reverência.
Às vezes a gente vai precisar Não. primeiro vomitar, a gente vai precisar primeiro gritar, a gente precisa entrar em contato com o que é real. E é ter que sair Exato. para entrar em contato E com o que é real é a vida, é aquilo que você viveu, não tem como viver. É o que eu falo, você não vai mudar esse passado. Sim, sim, sim. Porque você fez um ho'oponopono ali e pediu perdão. Não, Não tudo vai. besterol, não é tudo... Besterol. É. É desumano fazer isso com essa pessoa, porque é exatamente o que você... É interessante você falar isso, que eu também tive um atendimento que era exatamente a raiva da criança. É. E durante os tratamentos, né, o chakra que estava bloqueado era exatamente o laríngeo e o plexo solar, que são os dois aqui por não ter falado, ter engolido todos os sapos, né, da criança, e o plexo solar por estar com muita raiva. E o trabalho foi todo para a pessoa perceber que a raiva que ela expressava sobre os pais, no fundo era a raiva dela mesma, nunca ter conseguido dizer o que ela quis dizer. E aí a hora que se concilia com esse sistema, olhando para esse pai que só fez o que podia naquela condição que ele tinha de entendimento, não é uma questão de perdão, foi uma questão de cair uma ficha e falar, caramba, agora eu entendi. Pronto. Não precisa perdoar, não precisa nada, tá tudo certo. Isso agora segue seu caminho. Então, esse é o ponto. Assim, ó, tem coisas que são meio confundidas nesse caminho, né, de autoconhecimento, de expansão de consciência. Porque, vamos supor, uma pessoa que teve uma situação trágica. Não significa que ela tem que validar o comportamento do outro, mas assim, fala, mano, não é sobre o outro, você tá presa nessa raiva ainda. Você tá refém sua. No fundo é uma escolha, assim, tipo assim, ou você olha para um outro lugar, lida com essas feridas, vai trabalhar, vai cuidar disso aí, vai fazer o que você puder para conviver da melhor forma possível com essa dor, que ela não vai desaparecer. Mas ficar nessa dinâmica, eu gosto muito da metáfora que tem no filme da cabana, do livro, né? Do cara que perdeu a filha, né, que foi assassinada, e o cara que fazia o papel de Deus lá e tal, né? Falando para ele assim, ó, a questão não é que você não tem que fazer nada, é só entender que você tá com a mão no pescoço da pessoa ainda. Ainda existe um rolê de vingança dentro da gente, sabe? E muito possivelmente, todos nós, em algum aspecto, em alguma profundidade, a gente tem essa dinâmica infantil de vingança dos pais. Tipo assim, massa, não fez isso aí. E no fundo, não é que você vai ignorar o que aconteceu, mas você vai entender de uma forma mais madura para... Você vai entender do olho do observador, de um outro ponto de vista, aquilo que aconteceu. E é isso só, não é aceitar o que passou com entendimento e agora fazer algo de diferente com isso, né? Com esse aprendizado. Sim. E é muito louco, né, Tuco? Porque quando a gente vê esses tratamentos, os atendimentos que a gente faz, o quanto faz para nós essas reflexões, né? O quanto traz para a gente um olhar para a gente de novo, né? De você, exatamente isso. Histórias distintas, mas os sentimentos muito semelhantes. Sim. Essa forma da gente estar sempre tentando responsabilizar alguém, fugir das nossas próprias responsabilidades diante da vida, né? Colocando as coisas... E o como isso tem a ver, né, com religião, né, essa coisa do perdão que ficou muito... Não, tem que perdoar é divino. Mas fica parecendo que então, daí vem outro peso. Se você não perdoar, você vai para o inferno. Mas, gente, você já está vivendo no inferno, né? Porque você está com tanta dor que quando você encontrar o capeta, você vai dizer para ele, pelo amor de Deus, me leva embora daqui. Sim. Eu não aguento mais essa dor. E o louco é que eu acho que nesse processo todo a gente vai desmembrando essa monte de historinha. E o mais legal, que aí eu falo que eu falei, ó, vamos supor, sei lá, eu tenho uma ferida infantil aqui em mim, que ela não vai desaparecer. Mas aí eu tenho como, vamos supor que eu tô me relacionando com você que é a Andréia. Falei, Andréia, putz, meu, sabe na hora que você falou tal coisa? Cara, eu tenho um lance sensível que eu me senti, sei lá, que você estava me atacando. Eu me senti assim. Aí a gente começa a se relacionar no concreto, no autêntico. De falar, ó, vamos ajustar aqui só para eu aprender uma outra forma de não fugir, de não me fechar. E aí eu acho que a gente chega num lance mais íntimo para construir um vínculo.
E aí, Claro. o louco esse vínculo vai num lugar mais consciente. Não significa e não garante porra nenhuma que essa pessoa vai ficar o resto da vida com você. Lógico, porque ela é um ser humano também, com todos os problemas que ela também tem que olhar. Sim, sim. Só um parênteses aqui, Tuco. Eu já estou aqui com umas 4 pessoas encomendando pintura de apartamento. Gente, amei, tá? Tá vendo? Eu vou deixar meu contato, depois você deixa meu contato no final da live. Deixa sim. Para pintura de apartamento. Olha, Adorei! se eu te falar... Ai, esse povo rindo aqui. Se eu te falar que uma das coisas que tá acontecendo comigo, que eu trabalhei 20 anos com tecnologia, né? Sim. E eu sempre eu que fiz meu site, eu que fiz minhas coisas. E aí, uma das coisas que eu percebo que eu voltei a ter tesão, a de usar esse conhecimento que eu tenho junto com esse meu trabalho, de uma forma muito mais consciente. Sim. E aí é uma lição legal do fundo do poço. Porque quando a gente chega lá, a gente acha assim, puta que pariu, perdi tudo. Não. E você esquece que você tem um aprendizado de acréscimo de tudo o que você fez. Sim. Você não anula o que eu falo, que o maior valor que a gente tem é o conhecimento que a gente adquire. Isso ninguém vai tirar de você, Sim, né? sim. E isso quando está incorporado em você, que é a parte da verdade, que é você, isso tudo está ali. E aí quando você pega isso tudo para acessar sua nova versão, com esses bytes de informação que estão ali a seu favor, fica muito mais incrível. Então não se anula nada, se soma. Sim. Então o teu conhecimento, né, com tecnologia se somou Sim. ao terapeuta. E a minha parte, né, do entendimento do direito, a área jurídica, o entendimento das famílias, as brigas, né, que aí num outro contexto, nós, né, o advogado, ele, não sei como está hoje, eu sou professora e eu tento ainda entender isso, mas nós sempre fomos muito observadores do ser humano, Sim. porque em audiência, o jogo de corpo, de comportamento, é onde a gente pegava se a pessoa está mentindo ou não, uma testemunha. Então, essa observação, ela agregou valor no trabalho, na terapia. Para mim, esse lance de observar, eu falo que até eu vou ir para a gente ir preparando aqui que o meu celular, eu tinha carregado, mas ele está morrendo a bateria. A bateria. E uma das coisas que justamente nesse fundo do poço, por exemplo, foi eu integrar o manipulador que eu sempre tive em mim e não jogar ele fora. Hoje, ele é útil. Eu tenho uma habilidade de comunicação, uma habilidade de usar a linguagem que ajuda as pessoas. Eu consigo acessar melhor as pessoas hoje. Não mais a serviço da minha carência, né? A serviço do crescimento do outro. Isso. Só para encerrar dentro desse ponto, né? Como eu trabalho com vidas passadas, é a gente aceitar exatamente todo o conteúdo de conhecimento de tudo que a gente já viveu. Porque a hora que isso tudo vem em aceitação, para você construir o teu melhor, vamos dizer assim, que é uma constante, isso agrega valor, é exatamente isso. É não falar, eu não quero mais isso e ficar, sabe, com nojo do que eu fui, com raiva do que eu fui. Não, é pegar, então, pera um pouquinho, deixa eu ver a parte boa desse aprendizado e usar aí da forma sensata, coerente com quem você é agora. É isso aí. Sim. Gente, e aí, só para finalizando aqui, eu vou te falar que pena aqui, porque eu sempre carrego o celular, mas dá certo. Porque você vai ficar aqui até meia-noite hoje, né? Porque assunto não acaba. Perguntas, foi legal, tá sendo legal. Fala alguma coisa aí pra gente compartilhar e pra gente ir fazendo nossas considerações finais. O Sérgio acho que já saiu aí. Putz, foi muito bom ter o Sérgio. O Sérgio encomendou, perguntou quanto é o metro quadrado aqui da pintura. Eu vou mandar para ele aqui o preço, vou fazer um orçamento. Adoro. Eu, como cara da tecnologia hoje, eu tô mais caro, porque assim, você não dá para você comprar o combo separado. Você compra se quiser, o preço é caro, gente. Eu pinto apartamento, mas vem com terapia, com advogada, vem com tudo isso junto, né? Então. É isso. Gente, obrigado mesmo. Amei estar aqui contigo. Vamos ver se a gente faz mais. Sim. Tem tanto assunto para falar, né? Tem tanta coisa para contribuir. E era uma coisa que eu estava ainda no meu processo, eu não sentia muita energia para compartilhar. Mas de uns 2 meses para cá, eu falo que
eu tô num tesão, assim, que eu tô transbordando. Vamos embora, e é nesse rolê aproveitar que eu tô isso. pra entregar. E esse é um ano das parcerias, então a gente precisa nos juntarmos para entregarmos mais, nos Sim. servir. Vamos que vamos. Eu tô facinho pra parceria, gente. Ah, Qualquer eu tipo de também, parceria. viu? Ó, tô É, bem disponível. estou disponível. Vem fazer constelação aqui, eu tenho um espaço disponível aqui para fazer, a gente marca, faz um grupo aqui, Vou e sim. você vem constelar aqui em São Você José. tá em São José. Ah, São José, isso. Estou em São Demorou. José, né? Tem uma casa que eu ia abrir um coworking por conta da pandemia, eu adiei, mas ela está lá montada, dá para fazer uns trabalhos bacanas. Legal. E vai ser um prazer te receber aqui para a gente trabalhar aí umas coisas Sim. legais. Tá Demorou. bom? Gente, E, brigadão. gente, Amei estar com vocês. gratidão. Namastê. Amei. Eu tô com a camisa do Aê! A Namastê gente não aqui. nega as origens, a gente não nega as origens, Não. Sérgio. A gente Eu fala mal, reverencio de mas onde a eu venho. gente Não, reconhece. É isso aí. eu aprendi com o Ninguém Sérgio. falou mal, não, Não, brincadeira. eu falo mal do Claro, Sérgio, sim. eu Foda-se. também. Eu aprendi com ele também, e é aí que a gente tem que reconhecer os anjos que foram colocados nos nossos caminhos, mesmo quando Sim, esse anjo é o Sérgio. sim. Beijo, gente. Tchau, gente. Até a próxima. Beijo, Tucô. É. Gratidão. Tchau, lindão.